Oi, pessoal. Iremos iniciar um novo episódio do Odontocast. Hoje vamos trazer 3 especialidades também diferenciadas, que é em relação à odontogeriatria, periodontia e disfunção temporomandibular. Sou Bruno Gabriel, sou futuro cirurgião dentista da Universidade Newton Unis. Também venho acompanhado com meus colegas, acadêmicos também, e futuros cirurgiões. Olá, galera, meu nome é Wellington Paulo, eu sou acadêmico do 9º período de odontologia da Universidade Newton Unis e estou acompanhado aqui dos meus amigos nesse podcast aqui para discutir um pouco mais sobre algumas especialidades que têm sido muito faladas ultimamente na odontologia, que é, como o Bruno já citou, a geriatria, a odontogeriatria. O João vai dar uma breve introdução sobre a periodontia e eu vou falar um pouco sobre a DTM, sobre seus mitos e verdades. Boa tarde, galera. Eu sou o João Gabriel, também sou colega deles aqui no período, prestes a formar em odontologia. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para debater um pouco sobre esses 3 assuntos que estão tão recorrentes no nosso dia a dia clínico. Vamos iniciar esse papo de acadêmico aqui, levando muitas informações. Vamos tentar entender e levar vocês um pouco sobre a odontogeriatria. Vamos começar pela essa especialidade aí, que pouco conhecida também, mas também de grande valia para a sociedade odontológica. Eu trago um dado aqui muito importante em relação ao número de idosos que vem crescendo desde 2003, no ano 2000 até 2023, publicado pelo IBGE. Observou-se que no ano de 2000 tinha apenas 8,7%, de acordo com o IBGE, o número de idosos acima de 60 anos no Brasil. Mas quando já se passou a partir de 2010, saiu um novo dado comparando e observou-se a duplicação de número de idosos que vem crescendo. Aí, por isso que teve esse intuito de criar pelo CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, essa especialidade, porque é uma especialidade que ela vem com o intuito de cuidar principalmente da reabilitação, da prevenção de idoso acima de 60 anos, porém porque eles têm esse cuidado maior, principalmente porque o idoso, quando chega numa certa idade, que ele já começa a ter outras doenças devido ao sistema fisiológico humano mesmo, já tem essa recaída, aí ele já tem esse intuito de comparar o idoso com que vem adoecendo. Aí, nesse caso, tanto como já se trata de uma pessoa, com fisiológico um pouco mais abaixo do que normal, a imunidade, acometido por outras doenças sistêmicas como diabetes, hipertensão, aí tem outros cuidados. Mas, porém, não muda em relação ao tratamento, mas sim a conduta do idoso, amigos. E é importante, Bruno, tu estar falando desse tema, porque a gente está vendo que algumas universidades ainda não têm a odontogeriatria inserida na grade. Nós mesmos, que já estamos para nos formar aqui, que a gente já está no período, a gente não teve a oportunidade de ter essa matéria na nossa grade. Inclusive, ela entrou na grade agora, para o pessoal que entrou agora no curso, ela está na grade. Então, aí a gente já vê um avanço dos cuidados em relação à saúde bucal do paciente idoso. Mas vale ressaltar também que a gente não deixa de estudar um pouco dessa questão fisiológica do paciente já idoso, que na nossa grade aqui na universidade, ela é incluída dentro de uma matéria que é um conjunto de pares, que é a odontologia para pacientes com necessidades especiais, que já também atende idoso. Isso. Já se inclui aí. São geralmente pacientes que já têm alguma comorbidade, alguns pacientes que procuram atendimento, às vezes o paciente é hipertenso, e aí numa clínica que a gente atende, de pacientes normosistêmicos, digamos assim, ele não consegue fazer aquele procedimento. Então, o intuito da clínica que a gente tem, de PNE, que é uma clínica para pacientes com necessidades especiais, os pacientes idosos acabam sendo incluídos nessa disciplina. Vale ressaltar que o que torna um idoso diferente de um paciente que não tem nenhuma doença sistêmica
é muito em relação ao aspecto sistêmico do idoso e o aspecto cognitivo do idoso. Porque o uso, um idoso, normalmente ele é um polifarmático, né? Ele tem a maioria já está cometido por alguma doença sistêmica, como diabetes, hipertensão, e tem o uso de medicamento contínuo todos os dias, entendeu? Então aí já muda. Mas, tipo, o que vai mudar? O que vai mudar é a conduta do cirurgião dentista em relação ao idoso. Porque, tipo, essa interação medicamentosa deve ser observada, entendeu? Deve ser observada. Principalmente também em doenças crônicas, em relação à boca do paciente como um todo. Tem que ser observado isso. Em relação cognitiva funcional do paciente, é que o paciente, o idoso, ele é um paciente mais difícil de compreender as coisas. Você tem que explicar cada vez mais para ele entender. Primeiro, ele deixar de fazer um procedimento, um tratamento que ele aceite. Muitos pacientes também, né, eles são teimosos, né? A gente dá a instrução de higiene, como tu já frisou aí, mas muitas das vezes eles acabam não aderindo ao que a gente fala. Muitas das vezes tem pacientes, pelo fato da gente ser um pouco novo, às vezes não passa uma credibilidade pro paciente idoso. Ele acha que a gente não sabe o que está fazendo, com o que está lidando e tudo mais, e tudo isso, às vezes, muitas das vezes, tem um impacto no nosso tratamento. É importante frisar também que essa nova preocupação com a saúde bucal do idoso, porque agora a tendência é os idosos terem mais dentes em boca, porque antigamente tinha a moda, né? Hoje em dia a gente tem a moda das facetas, antigamente a moda era usar uma prótese. Então hoje em dia os idosos estão cuidando mais, os idosos não, mas as pessoas que tendem a ficar idosas, né? Com os anos a mais, elas estão cuidando mais dos dentes, né? Então a gente tem que ter esse cuidado a mais, porque futuramente, né, o futuro da odontologia em questão a paciente idoso é ele ter mais elementos dentários na boca. Sim. João, é muito importante também falar sobre isso, sobre o que era moda na época, né? E atualmente a gente comparar idoso um paciente edêntulo. E isso é um mito, porque nem todo paciente idoso não tem dente, né? Não tem dente em boca. Isso é um mito que também é cultural, na verdade, é um mito cultural que na verdade, ele é questionado, né? Isso. Mas, porém, o que a gente observa hoje é que há um cuidado a mais para não ficar dentro. Pegando essa parte, Bruno, que tu tá falando aí, eu acho que semana passada acabei atendendo um paciente de 62 anos na clínica de cirurgia e, por incrível que pareça, esse paciente ele só tinha o terceiro molar para extrair. Os outros dentes dele estavam todos rígidos, numa boa condição ali, de manter ali em boca por muito tempo. Isso mostra que a odontologia, de certo modo, na vida desse paciente sempre esteve presente, né? Porque muitas das vezes tem muitos pacientes novos que acabam perdendo seus dentes por não ter um cuidado, não ter um acesso. E esse foi o primeiro paciente assim, que eu atendi, né, na terceira idade, que tinha todos os dentes. Eu fiquei até surpreso. Os problemas periodontais no idoso, né, são isso, que é uma questão que a gente vai falar aqui sobre principalmente paciente, né, que usa um PPR, que é a prótese facial, né, que é adaptada por grampos ali, que a gente conhece por grampos. E também a questão de adaptação da prótese total também, que a maioria dos idosos usam, né. Principalmente a mal adaptada ali pode criar uma lesão ali periodontal, uma lesão cística também, né. Vale ressaltar também que eu estava falando, que eu ia ressaltar antes, que é um paciente em relação a um paciente com Alzheimer, que é bem interessante, na verdade, a gente ressaltar sobre essa questão, porque o Alzheimer é como se fosse a perca da memória do paciente, né? Ele não consegue ter mais essa memória afetiva, principalmente questão sensorial também, que é um tema está sendo bastante estudado, e está tendo bastante artigos científicos publicados afora aí, que é sobre o paciente Alzheimer. Ele sente dor? Pois é, eu acabei, Bruno, já que tu tá falando do paciente com Alzheimer, eu acabei lendo um artigo que ele falava que alguns pacientes com Alzheimer poderiam ou não sentir dor. Qual que é a questão do paciente com Alzheimer sentir dor ou não? É que muitas das vezes ele não consegue identificar a dor ou de algum estímulo. Aí ele acaba desenvolvendo, muitas das vezes, traumas não, mas
como eu posso... Um receio, né? Isso, um receio de fazer aquele procedimento, ou até mesmo de ser submetido a algum procedimento mais invasivo, e ele não saber identificar a dor, ou se é um estímulo de pressão. Essa questão aí, em relação à dor, é porque normalmente os neurônios, através das sinapses, né, que transmitem informação, ela não é transmitida de forma correta. Então essa rede de neurônios aí acaba sendo então interrompida. Aí por isso que não tem essa passagem de questões sensoriais para ele expressar a dor. Mas, porém, vale ressaltar aqui que o paciente de Alzheimer sente dor sim, porque é uma região de dor do cérebro que ela é mantida. Então o paciente tem dor, só que ele não sabe expressar essa questão de dor. Entendeu? Então vale ressaltar a questão do senso do cirurgião dentista e um cirurgião capacitado que possa entender isso também, essa questão fisiológica aí do paciente, para, tipo, o paciente com Alzheimer, ele está numa fase debilitada também em casa, aí tem essa fase de home care, né, o atendimento em casa. Normalmente, é uma extração em casa. Porém, tem que ver essa questão de dor. Usa anestésico ou não? Qual anestésico vai usar? Porque um Alzheimer nem sempre é só um Alzheimer. O Alzheimer, às vezes, ele pode estar associado também a o paciente, né, diabético, hipertenso. Então tem que ver qual anestésico indicado para essa situação, para esse paciente. Entendeu? E esses pacientes, né, João, que a gente muitas das vezes não dá uma atenção, ou agora como tem sido inserido em algumas grades de algumas universidades, a odontogeriatria, é muito importante frisar que esses pacientes geriatras, muitas das vezes, eles são meio que deixados de lado ali nessa questão, tanto da sua saúde, muitas das vezes sistêmica, quanto da sua saúde bucal, né? É muito importante a gente também tratar desses pacientes tendo ali um acompanhamento, né? Tendo ali um acompanhamento tanto médico quanto odontológico, fazer ali um tratamento periódico com ele, com o cirurgião dentista, né? Para prevenir as doenças periodontais, que muitas das vezes pode desencadear vários outros problemas. A doença periodontal é uma doença que ela começa ali com uma gengivite, uma inflamação ali na gengiva do paciente, e muitas das vezes esses pacientes, como são pacientes que a gente, às vezes, muitas das pessoas não têm um devido cuidado, acaba desenvolvendo outras patologias ali na cavidade bucal. Sobre a periodontia é importante falar, né? Que ela é uma área ali da odontologia, uma especialidade que vai focar em 3 principais estruturas, que é o cimento, o ligamento periodontal e o osso alveolar. Os 3 juntamente com a gengiva ali. Então, como você citou, né, a gengivite, ela é a inflamação, né? O it vem de inflamação, então a inflamação da gengiva é a patologia talvez mais comum que a gente vê nas clínicas, no consultório hoje em dia, né? E é importante frisar também que ela não cuidada, ela evolui para uma periodontite, né, que é a forma mais grave da doença periodontal. E aí pode vir a ocorrer uma perda dentária, né? Então, o controle do paciente, o controle periódico dele, né? Lógico que o pessoal fala, né, de 6 em 6 meses é importante voltar ao dentista para fazer o procedimento de raspagem, né, que seria a remoção do cálculo. Porém, isso varia muito de paciente para paciente, porque, por exemplo, eu posso desenvolver o tártaro mais rápido que você, entendeu? Então, seria necessário avaliar esse paciente para saber de quanto em quanto tempo ele devia estar voltando para fazer a higienização dele no dentista, né? Porque, assim, o cálculo nada mais é do que a placa bacteriana, né, que calcificou. Então, no momento que ela calcifica, em casa a gente não consegue mais remover. Então, precisa ali da raspagem, né, do cirurgião dentista, que a gente pode estar usando também o ultrassom, mas o mais importante mesmo é a raspagem manual através das curetas. É importante falar também sobre as doenças periodontais, que eles têm os fatores de risco, né? Como o Bruno falou ali, a diabetes, mas também tem o fumo, porque o fumo ele reduz a irrigação sanguínea, né? Que faz os canais de inflamação eles ficarem menos visíveis. Então, como o exame para detectar a gengivite ele é feito através de sondagem por sítios, né? Que ela se demonstra através de sangramento. O fumo, por estar reduzindo ali a irrigação sanguínea, um paciente que é fumante, ele não vai conseguir expressar os sinais da gengivite. Então ele pode ali acabar evoluindo para uma periodontite sem ele nem nunca ter tido um sinal da doença inicial.
Outra patologia também comum, outro fator de risco comum, desculpa, é a diabetes, né? Porque pessoas com diabetes, especialmente aquelas que não estão compensadas, né? Que é quando está mal controlada, ele tem maior inflamação gengival e a cicatrização dela é prejudicada. Isso mesmo. Vale ressaltar essa parte aí, né, João? Que falou sobre prevenção, fator de risco e a forma como se apresenta, né? Qual seria nesse caso aí, ressaltar aí pro pessoal, né? Que a diferença da higienização, já tratando sobre prevenção, de um paciente idoso, que a maioria é dêntulo, né? Usa prótese total ou usa PPR, em relação a um paciente que é dentado. Então, é muito interessante essa pergunta, porque muitas pessoas acho que se pararem para perguntar assim, como é que faz a higienização do rebozo, né, do idoso, já que ele usa a prótese. Porque ele não vai só higienizar a prótese ali, ele tem que higienizar o rebozo também. Então é importante você fazer aquela limpeza usando uma gaze com algum dentifrício, né, dele. E já no paciente que é dentado, é o que nem eu falei, o controle periódico dele ali. Quando ele acaba de comer, ele tem de 24 até 72 horas para remover aquela placa, de maneira que ele não precise de ajuda de um profissional. Então, quando a gente faz ali o alimento, o consumo de alimento, especificamente alimentos açucarados, é interessante a gente já fazer a escovação o mais rápido possível para que aquela placa bacteriana não venha se calcificar. Isso. E trazer outros problemas para o paciente, né? Muitas das vezes são pacientes já geriátricos, com problemas periodontais, e isso vai virando um bolo de neve que só vai agravando o quadro do paciente. É interessante falar também que a periodontia ela também pode ser levada para a área estética da odontologia, como a cirurgia de gengivoplastia, né, que está muito em alta ultimamente, cirurgia de freio, que vai ajudar o paciente ali a ter uma condição de vida melhor, porque normalmente crianças que estão em época de escola ainda, que tem ali o problema de freio, elas sofrem bullying por conta da fala, da fonética, e vai melhorar também. E outra também cirurgia que pode ser feita é o aumento de coroa com finalidade restauratória, para a gente encaixar um grampo ali. Porque vamos supor que ele tem um dente ali que não consiga encaixar o grampo e a gente não consegue restaurar, ele pode evoluir e acabar tendo uma perda dentária, né? Que pode levar a um problema de sobrecarga, que também pode levar a um problema de DTM, que é um dos nossos assuntos também hoje. Pois a prevenção sempre é a melhor opção, né, mano? Sempre a melhor opção. Sempre vai ser a melhor opção para o paciente. E falando em prevenção aí, e também sobre os cuidados, né? Mas, puxando o gancho de novo para uma especialidade também, que é a odontogeriatria, né? Que a maioria dos pacientes já estão numa fase terminal ali. A higienização dele também é com clorexidina e gás, principalmente para o paciente que está em UTI. O paciente que está em UTI é o aconselhável, né? Aí já entra também nos odontólogos